Ó, tem umas coisas de carro velho que ninguém conta pra vocês, até quando é um Corolla. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Que esse logo caiu, né? Você sabe por que ele caiu? Deixa eu explicar uma coisa. O câmbio automático desse carro resolveu bater as botas, saiu fora. E é pela segunda vez, tá? Eu já mandei arrumar esse câmbio uma vez, não contei isso pra ninguém. Já mandei arrumar o câmbio uma vez, passou um ano, ele quebrou de novo, saiu da garantia. Enfim, né? Só uma dor de cabeça, né? Mas deixa eu mostrar esse carro aqui pra vocês, que eu gosto muito desse carro. Esse é um Corollinha 2002, é a primeira geração do Corolla a ser fabricada no Brasil, tá? Esse carro aqui foi o primeiro Corolla fabricado no Brasil. A geração antes dessa daqui foi vendida, importada para o Brasil. Você vê alguns andando na rua por aí. Mas esse aqui, essa geração, que é de 98 a 2002, foi o primeiro a ser fabricado na fábrica de São Bernardo aqui no Brasil. Uma curiosidade dessa fábrica de São Bernardo é que ela foi a primeira fábrica da Toyota fora da Ásia, entendeu? Então, antes eles só tinham fábrica na Ásia. Depois, a primeira fábrica fora do continente que eles construíram foi essa de São Bernardo, que não existe mais também, né? Vem aqui dentro do carro, dá uma olhada nele aqui por dentro. Ó, deixa eu abrir a porta para vocês aqui. Ó como esse carro é bonitinho por dentro. Ó, tudo acabamento é soft touch. Aqui não, aqui é plástico. Mas aqui é tudo soft touch na porta também. Cara, esse carro aqui é muito legal. Essa época de carro aqui é muito boa. Mas ó, isso aqui... O carro até vai para frente, para trás, mas uma hora ele para, uma hora as marchas se embaralham e desaparece, não funciona mais. Mas vamos lá. O que eu acho que tem que ser feito com esse carro? Talvez um swap de câmbio, né? Não sei. Ou então mandar arrumar numa oficina melhor, não sei. Deixa eu só explicar para vocês como que o Corolla funciona. Ó, eu vou falar aqui agora igual um bobo apontando para cima, mas vocês aí vão ver. Então, editor, por favor, coloca as imagens das gerações do Corolla certo aí, tá? Senão eu vou te mandar embora. Vamos lá. Esse aqui é o Corolla de primeira geração, certo? Então essa é a carinha dele. Esse aqui é o Corolla de segunda geração. O segunda geração, ele não mudou muito de aparência, mas ele passou a ter um motor novo, passou a ter aquela tecnologia DOHC. Corolla de terceira geração aqui. Depois o Corolla de quarta geração. Corolla de quinta geração aí mudou tudo. Esse Corolla aqui mudou tudo. Quinta geração ele passou a ser tração dianteira, mas eles ainda deixaram uma folguinha para os entusiastas e teve um Corolla tração traseira nessa geração, que foi o Corolla mais famoso de todos, o famoso AE86, ícone do drift aí, todo mundo conhece esse carro. E depois, Corolla sexta geração, aí morreu o AE86 e ficou 100% tração dianteira. Sétima geração, tem essa cara aqui, né? Esse da sétima geração, que é o que eu falei, que já foi importado para o Brasil. Depois a oitava geração, que é esse que a gente está dentro agora, que aí foi fabricado no Brasil. Nona geração é o famoso Corolla Brad Pitt, que a gente conhece aqui no Brasil, porque foi o ator Brad Pitt que fez o comercial desse carro. Aí depois a próxima geração, que é a décima geração, que ele já começou a ser mais tecnológico, ter tela colorida dentro. 11ª geração, ele passou a ter câmbio CVT como opcional, antes era só 4 marchas. Passou a ter motorização híbrida como uma opção também. E hoje a gente está na 12ª geração, que é esse aqui, que ficou muito bonito, o Corolla de 12ª geração. E junto com ele a gente ganhou o Corolla Cross e o GR Corolla, que vieram algumas unidades para o Brasil. Bom, e é isso. Eu só quero explicar uma coisa para vocês. Deixa eu vir aqui fora, que a iluminação está melhor. Uma coisa que eu quero explicar para vocês do Corolla é que todo mundo acha que Corolla é carro de velho aqui no Brasil, mas o Corolla nunca foi feito, nunca foi essa vocação do Corolla. O Corolla sempre foi feito para ser o primeiro carro de uma pessoa, de um jovem. Então é o oposto do que o brasileiro pensa. O Corolla foi feito para ser o primeiro carro barato, compacto, mas confortável o suficiente para usar. Então, ele sempre foi essa a vocação do Corolla, de ser um primeiro carro. Vem aqui dar uma olhada numa coisa. O Corolla dessa geração aqui não tinha muito espaço, como vocês podem perceber. Eu sou um adulto de 1,82 m e assim, eu não tenho nenhum espaço aqui atrás. E esse carro aqui, ele é muito compacto. Olha isso, ele até tem espaço para minha cabeça, mas assim, é pequenininho, cara. Esse carro aqui é pequeno, não dá para dizer que é um carro extremamente familiar. É um carro mais para você ir trabalhar, para ir de ponto A a B. O Corolla sempre foi um carro muito econômico, muito seguro e barato. Sempre foi feito para ser barato. Óbvio que a gente mora no Brasil e nada é barato aqui.
que é um país de luxo que a gente mora, né? Basicamente Mônaco, onde a gente vive, né? Mas ele sempre foi feito para ser um carro econômico, confiável e barato, né? Para as grandes massas comprarem. Inclusive, antes do Corolla, do nome Corolla nascer, existiu o Toyota Publica, ou Publica, que é como o japonês pronuncia, né? O Toyota Publica, lá nos anos 60, ele foi feito para atender as grandes massas, porque aí a Toyota percebeu que ela só tinha carro caro para rico. Então ela precisou fazer um carro para pobre, basicamente, entendeu? E o Toyota Publica nasceu disso. Aí o Corolla nasceu para vender em outros mercados. Ele tinha que ter um motor um pouquinho maior, ele passou a ter mais de 1.000 cilindradas, porque menos de 1.000 cilindradas no Japão significava pagar muito imposto. Ah, e uma curiosidade. Corolla significa pequena coroa, né? Porque a Toyota, na época, ela tinha um carro que chamava Toyota Crown, né? Que significa coroa em inglês. E ele era grande. Então, eles quiseram fazer um Toyota Crown pequeno. E não daria para chamar de Little Crown, né? Que ia ficar esquisito. Aí eles chamaram de Corolla, que é pequena coroa, ou Little Crown, em latim. Só uma curiosidade. Ah, que é outra curiosidade. Toyota. A palavra Toyota não está certo, tá? O nome da família é Toyoda, com D. O segundo T é um D, na verdade. Só que na escrita deles... Calma, que é complexo isso. Na escrita deles, Toyoda com D tem 10 traços e Toyota com T tem 8 traços. E 8 representa a sorte na cultura deles. Então eles mudaram para Toyota com T porque representaria a sorte na escrita deles lá. Essa é uma teoria, né? Pode ser que seja só para ficar mais fácil de pronunciar em mercados estrangeiros. Mas o que eu queria falar para vocês é isso. Parem de achar que Corolla é carro de velho. Não é. Ele nunca foi feito para ser carro de velho. Ele foi feito para ser um carro barato, econômico e ser um primeiro carro de um jovem que acabou de fazer 18 anos. E aqui, pelo tamanho do carro, mostra. O Corolla cresceu bastante, né, ao longo dos anos, mas ele sempre teve essa vocação de ser um carro relativamente compacto para você usar no dia a dia e ele ser econômico e confiável. Inclusive, assim, quando ele começou a ser importado para os Estados Unidos, lá em 1966, ele ganhou muito mercado, porque ele não era tão fraco. Óbvio que para hoje em dia 60 cavalos é fraco. Mas naquela época, os V8 americano, que tinha 120 cavalos, também não andava muito e era pesado, uma barca. E ele ganhou mercado nos Estados Unidos por conta de ele ser econômico, que naquela época tinha uma crise do petróleo horrorosa também. Então ele ganhou mercado porque ele era um carro econômico e não andava tão mal igual pensavam, entendeu? Então a Toyota sempre apostou nisso, um carro que seja confortável, confiável e muito econômico. Sempre foi. Nenhum Corolla, nem esse aqui com câmbio de 4 marchas, óbvio, quando funciona, né? Nenhum Corolla foi gastão, sempre foi um carro econômico. Hoje em dia tem um monte de versão híbrida por aí, que é para o pessoal que é motorista de aplicativo, taxista usar. Mas mesmo as versões a combustão sempre foram carros focados na economia, tanto para grande distância quanto para centros urbanos. E é por esse motivo que o Corolla é o carro mais vendido da história. Não adianta falar que tem picape da Ford que vendeu mais, Fusca. Não, Golf, que também estão lá no topo. Mas o Corolla vendeu mais de 50 milhões de carros até hoje. 50 milhões de Corollas já foram vendidos desde que ele nasceu lá em 1960 e tantos. E juntando todas essas gerações que eu falei para vocês agora há pouco. Então, assim, o Corolla é o carro de mais sucesso da história. E esse daqui é uma geração, esse daqui foi o primeiro vendido no Brasil. Aliás, o primeiro fabricado no Brasil, vendido foi a geração anterior. E, cara, eu sou fã de Corolla, entendeu? Eu sei que eu tô velho já, mas eu preciso deixar claro para vocês que Corolla não é carro de velho. Nunca foi feito para si, tá bom? E é isso que eu queria falar hoje. Eu não sei o que eu vou fazer com esse carro, tá? Quero que vocês acompanhem, porque quebrou o câmbio pela segunda vez, eu não sei. Talvez eu venda ele dessa maneira por, sei lá, 10 mil a menos, para que alguém pegue e conserte. Ou então, eu acho que o legal seria fazer um swap, entendeu? Tirar o câmbio automático e colocar um câmbio manual. Aí daria para o carro funcionar para sempre, para a pessoa nunca mais ter preocupação na vida. É o que eu faria, mas não sei se vou gastar dinheiro com esse carro agora, que eu preciso que o dinheiro entre na minha vida e não saia. Então, acompanhe aí. Porque eu ainda realmente não sei o que eu vou fazer, mas eu queria que vocês conhecessem, porque nesse canal aqui eu acho que vocês nunca viram esse carro. Eu postei em um outro canal já, ele já apareceu em outros canais, mas ele foi meu parceirinho por um tempo, a gente mudou de cidade, ele foi o meu carro.
Então, eu adoro esse carro, muito confortável, econômico, uma delícia de usar. Não chama atenção, posso andar no meio da quebrada, que ninguém olha pra mim com esse Corolla aqui. Mas quando eu vou num lugar de entusiastas, assim, o pessoal vê que ele tá muito bem cuidado e fala, caramba, mas olha esse Corollinha. E ó, 220 mil quilômetros, tá? 220 mil quilômetros de uso de Corolla, que não é aquele uso de bibelô de garagem. É sempre todo dia ali, todo dia trabalhando. Gente, obrigado por assistir esse vídeo e acompanha aí para vocês ficarem sabendo qual que vai ser o destino desse carro aqui. Talvez ele seja vendido, talvez não. Acompanha aí para vocês ficarem sabendo. Até mais, até a próxima.